Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao André, ao Dr. Márcio, para estar aqui falando com vocês sobre questões relacionadas à responsabilidade civil. Tá? A ideia aqui é a gente trazer alguns conceitos e destacar alguns pontos que possam ter reflexo na atividade profissional dos senhores, tá? Ou das clínicas que os senhores representam, com o objetivo aqui de, ao final, a gente tentar adotar políticas e adotar medidas sob o aspecto da responsabilidade civil que minimizem perdas, que minimizem problemas. Então, a gente sempre começa destacando que a nossa realidade atual aqui, no nosso país, é a realidade do litígio, e, no mais das vezes, um litígio em que o profissional ou a clínica não teve a capacidade, não teve a possibilidade de consertar, eventualmente, algo que foi feito de forma insatisfatória para o paciente. Não necessariamente que teve erro, mas o paciente ele se sentiu prejudicado, ele não retorna até o consultório, ele não retorna até a clínica, ele não retorna até o hospital para tentar verificar o que aconteceu. No mais das vezes, ao invés de buscar o retorno com o profissional, ele procura um advogado e, procurando o advogado, ingressa com uma ação judicial. Então, a gente traz essa figura para deixar claro que, às vezes, o profissional, e quando eu disser o profissional, entenda-se aí, o hospital, clínicas, enfim, ele não tem uma segunda chance. O paciente ele se sentiu mal, ele se sentiu prejudicado, ele não vai procurar novamente. Então, às vezes, os senhores não têm uma segunda chance de corrigir algo que saiu, que teve um resultado insatisfatório. Em última análise, os senhores têm uma chance só para fazer tudo, não só certo, mas certo e de acordo com as vontades e as expectativas daquele seu paciente. Tá? Porque, senão, vai receber algum tipo de citação. E quais seriam esses tipos de citação? Grosso modo, a gente tem essas três possibilidades. Na atenção ao paciente, o médico, o hospital, a clínica, principalmente aqui, falando do profissional, ele pode ser responsabilizado na esfera ética, na esfera criminal e na esfera civil. Quem vai escolher em qual esfera o médico vai ser processado? O paciente. Ele vai escolher. Tá? Qual é a mais comum que ele escolha? A responsabilidade civil. Por que a responsabilidade civil? Porque é onde, se ele ganhar a ação, se ele sair vencedor da ação, ele vai ter uma satisfação direta, ele vai receber uma indenização. Nas esferas ética e criminal, ele não tem uma satisfação direta se ele vencer a ação. Qual será o fim dessas duas esferas, a criminal e a ética? A imposição de uma sanção ao profissional. Na esfera ética, uma imposição de uma sanção prevista na Lei 3268 de 57, que a gente vai falar rapidinho logo mais adiante, e na esfera criminal, a imposição de alguma pena. Tá? Então, e aí vai depender do crime que tiver sido cometido. Para os senhores terem uma ideia, no estado de São Paulo, a gente tem aproximadamente 290 denúncias contra médicos todo mês. 290 denúncias no estado de São Paulo contra médicos todo mês. Tá? A esfera criminal a gente não tem muito dado, porque ela tem um caráter aí um pouco mais sigiloso, é mais difícil a gente conseguir. Mas, então, o médico pode ser processado em uma delas, qualquer uma, em duas delas, quaisquer duas, ou nas três. Tá? Só para dar um destaque em relação a esse problema ético, a esfera ética, porque, às vezes, o profissional, quando ele recebe a carta do CRM, do seu estado, ele fala, não, mas isso não vai acontecer nada. São todos médicos, não, ou, se me permitem a expressão, não vai dar nada. Dá sim. Dá sim. Pelo menos aqui em São Paulo dá. Tá? Ou pode dar. Esse aqui são dados fornecidos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de um levantamento feito entre os anos de 2001 e 2011. Nesse período, 3.370 médicos foram condenados aqui no estado de São Paulo. E essas aqui foram as penas impostas. E são só essas penas previstas pela lei. Tá? Então, não existe a possibilidade de nenhuma outra pena na esfera ética. Advertência confidencial, aproximadamente 1.000, censura também por aí, censura confidencial, né, 1.056, censura pública 900, suspensão do exercício profissional 218,
e cassação do exercício profissional, 164. Então, nesse período de 11 anos, de 2001 a 2011, compreendidos o primeiro e o último, são 11 anos, foram cassados 164 médicos. Tá? Aproximadamente 5% dessas penas impostas foi a pena de cassação. Então, aqui no Estado de São Paulo, recebeu comunicado ético, tome cuidado. Existem outros dados que apontam que que a gente tem uma fase de sindicância preliminar e depois do processo ético propriamente dito. Se não foi arquivada a sindicância e aquele caso efetivamente virou processo ético, a gente tem o histórico aqui do Conselho de aproximadamente 1 para 2. De cada 2 efetivamente processos éticos instaurados, existe a condenação de um médico. Então, não é pouca coisa. Não é para perder de vista isso. E lá na frente a gente volta. Vamos falar, então, exatamente de responsabilidade civil. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente fica muito naquele conceito de erro. Tá? Mas, antes de começar a falar disso, eu queria deixar evidente uma situação para os senhores, que a atividade profissional médica ela não se limita à boa assistência ao paciente.